Bom dia a todas e todos. Trabalhos do Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro e a 11ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. A gente tem, nessa sessão, uma série de trabalhos, 4 trabalhos muito interessantes, especialmente sobre o sistema eleitoral brasileiro. Serão 4 apresentações e meia. Cada autor deve apresentar por 15 minutos os seus trabalhos e, na sequência, faremos uma breve apresentação, uma breve discussão com as perguntas da audiência. Por favor, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat do YouTube. Essa sessão, assim como todas as outras do nosso evento, vai ser transmitida ao vivo, mas também vai ficar gravada no YouTube para quem quiser assistir posteriormente. Para começar rapidamente, fazer o melhor uso do tempo, nossa sessão, o Diego Machado, ele é mestrando em Poder Legislativo pelo CEFOR e vai apresentar o seu trabalho sobre a geografia do voto nas eleições de 2020. Palavra, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Diego Machado. Gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade, e especialmente parabenizar a organização do evento, pelo CEFOR, pelo INPA, pela UNB. Eu que sou egresso da UNB, fiz graduação em Engenharia Mecatrônica e Computação, então eu venho do mundo das exatas, e agora estou me enveredando pelas humanas. Eu fiz especialização também no CEFOR em Ciência Política e sou mestrando em Poder Legislativo. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o evento ia ser realizado, porque eu acho que essa junção, de mundos aparentemente diferentes é muito importante, para a academia como um todo e para a população em geral, E eu digo aparentemente porque, se a gente parar para pensar, na ciência política tem muito de matemática, no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente pensa que na vida adulta a gente ouve falar em quociente pela primeira vez, depois dos bancos de escola nas eleições, E outros fatores como margem de erro nas pesquisas. Então, você vê que a matemática está no dia a dia da política. E não só isso, eu acho que os números eles têm uma capacidade muito importante de explicar fatores sociais, Então, eu defendo isso, que a pesquisa quantitativa na ciência política é muito importante. E aí, o tema que eu venho trazer hoje está inserido justamente nisso, que é o estudo da geografia do voto. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Antes de iniciar, também queria fazer um agradecimento especial ao meu orientador, Ricardo Martins, que foi o professor que me apresentou esse tema, ainda quando eu era aluno especial, e agora me orienta no meu trabalho de mestrado. Bom, gente, primeiro, passando um contexto teórico, do que seria, aonde estaria inserida a geografia do voto. A gente tem e como referência básica o neoinstitucionalismo, que foi uma corrente a partir da década de 80, que Hall e Taylor trouxeram em 2003 uma taxonomia, que eles dividiram basicamente em 3, até fazendo referência ao excelentíssimo ministro, que falou que da questão da classificação em 3 é mais ou menos isso.
Então, a gente tem o institucionalismo histórico, sociológico e da escolha racional. Todos eles vão dar importância ao papel das instituições, né, nos fenômenos sociais e políticos. Só que também, assim, o da escolha racional, que é o que a gente está inserido, ele das instituições, ele leva em conta também os agentes, né? Então, o que seria o institucionalismo da escolha racional? Ele analisa qual é a atitude dos agentes baseados num cálculo de ganho individual. Então, basicamente, os agentes políticos, no caso, os deputados, né, no caso do estudo, eles estão sempre agindo racionalmente em busca de maximizar os seus ganhos. Então, esse é o foco do institucionalismo da escolha racional. É claro que aí também estão inseridas regras institucionais que vão formar esse jogo, né? Inclusive, essas regras são feitas pelos próprios deputados, né? Então, nessa teoria, ela também se divide em três, né, subdivisões, que seria o modelo partidário, que leva em conta, basicamente, a prevalência dos partidos, ou seja, como a força dos partidos se insere dentro da arena parlamentar, né, seja nas reuniões de líderes, seja nas próprias composições partidárias. Então, essa corrente entende que o partido é muito forte, né, que ele tem um papel preponderante no jogo político. A segunda corrente seria a corrente informacional, onde o papel preponderante são as comissões, né? Tem vários autores também que estudam dentro dessa ótica brasileira, mas ele é mais comum, a gente observa ele ser mais comum nos Estados Unidos, já que nos Estados Unidos as comissões são mais especializadas, né? Ou seja, tem deputados que permanecem por décadas na mesma comissão. Isso não se observa tanto aqui no Brasil. E a corrente distributivista é aquela nos quais os parlamentares atuam para maximizar seus ganhos individuais, apesar de todas essas outras forças. Então, o foco é dado mais no indivíduo, né? Dentro dessa corrente distributivista, a referência que a gente tem é o David Mayhew, né, que ele fala da conexão eleitoral. O que o Mayhew vai falar? Que basicamente, o objetivo de todo parlamentar é a reeleição, né? Então, todas as atitudes dele vão estar voltadas para esse fim. Quando se diz todas, é força de linguagem. Na verdade, é possível que ele também haja de outra forma, mas o foco principal dele vai estar focado nisso, na reeleição. Tá? E isso leva ao quê? Ao enfraquecimento dos partidos, né? E a profissionalização da carreira legislativa, ou seja, você passa a ter políticos profissionais, né? E quais são as consequências? Os atos dos deputados, os projetos que eles apresentam, toda a força dele vai estar voltada para quê? Para beneficiar os seus eleitores, né? O seu reduto parlamentar, como é chamado. E quem paga tudo isso é a população como um todo, né? Outro efeito é o log rolling, né? Que é muito chamado também nos Estados Unidos de quid pro quo, que seria o famoso toma lá da cá, né? Na nossa realidade. Então, como todos têm seus interesses individuais, pode acontecer também de haver uma troca de interesses para que todos saiam ganhando. Bom, qual seria então o conceito de geografia do voto? O Diego Santos, ele faz um artigo, faz um apanhado aí dos trabalhos nessa área, e ele traz esse conceito mais amplo, né, que seria a associação entre os diferentes padrões de votação e os atributos territoriais. Então, vamos estudar como os deputados são eleitos e fazer uma análise social, ou seja, qual é o nível de desigualdade, do grau de urbanização dos municípios, para poder explicar por que eles são eleitos daquela forma ou de outra.
seria uma análise, seria um conceito inicial. E ele também traz no seu artigo a referência de Nelson Carvalho, né, que vai mais além. O que ele fala? A geografia do voto, a gente também pode estudar o comportamento parlamentar. Então, a partir do estudo da forma como o deputado é eleito, ou outro tipo de parlamentar, a gente consegue entender como se dá o comportamento dele na arena legislativa. Porque diferentes formas de eleição. Só o primeiro trabalho aí conhecido, né, sobre geografia do voto de David Fleischer, né, que seria um trabalho que estudou a concentração de votos em Minas Gerais, e ele chega à seguinte pergunta: a gente teria um sistema distrital de fato, ou seja, o nosso sistema proporcional seria, na verdade, um sistema distrital, porque os deputados são eleitos de forma concentrada, né? Então, perguntas semelhantes fizeram Indiana, né, e Dias, que estudaram estados específicos, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. E outras perguntas: um sistema proporcional concentracionista não teria seu princípio orientador deformado? Então, qual que é a ideia do sistema proporcional? É que você não vota no candidato, mas no partido, né? Só que na prática o que esses autores observavam é que os deputados eles tinham votação concentrada em poucos municípios, né? Então eles perguntaram: será que o nosso sistema estaria deformado nesse sentido? Então, idealmente, o voto proporcional deveria retratar as correntes de opinião e não contornos geográficos, né? E aí Soares trouxe alguns resultados sobre votação concentrada, seriam os coronéis, né? E os ideológicos seriam a votação dispersa. E Carvalho mostrou que muitas vezes isso é o contrário. Então, você tinha aí PMDB e PFL nos anos 90 com votação dispersa, né? Porque ele não era votado só em uma cidade, mas sim no estado inteiro. E é onde se concentrava os chamados coronéis, né? E o PT, nos grandes centros urbanos, que era um partido novo, né, apesar de ter uma votação concentrada, era um voto ideológico. Então, essa associação não era tão simples assim. Foi aí que veio Barry Ames, né, no seu célebre livro Os Entraves da Democracia no Brasil, e ele mostrou que, na verdade, a gente tem que analisar duas variáveis, não só a concentração de votos, mas também a dominância. O que seria a dominância? Verificar se o deputado ele domina os votos no seu reduto, ou seja, se ele é o campeão de votos ou se ele divide votos com outros candidatos. Então, a gente teria duas dimensões, a dominância e a concentração, que é se ele tem votos concentrados em poucos municípios ou em muitos, ou fragmentado em muitos municípios. E aí a gente chegou a 4 perfis, né? Concentrado dominante, concentrado compartilhado, fragmentado dominante e fragmentado compartilhado. Muito embora o Barry Ames trouxesse essa nova proposta, ele ainda generaliza o comportamento do político brasileiro. O que ele diz? Que a política brasileira favorece a provisão de benefícios locais. Então, ele diz que, de forma geral, o político brasileiro ele é paroquialista, ou seja, ele tende a atender o seu reduto, assim como a teoria mostrava lá nos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos o voto é distrital. Então, a gente não pode simplesmente trazer uma realidade de lá e aplicar no Brasil, né? Mas mesmo assim o Barry Ames ele fez essa generalização. E Nelson Carvalho ele propõe uma nova análise. Ele diz que, na verdade, você não pode generalizar o comportamento de todos os parlamentares, né? Alguns vão agir de uma certa forma, outros de outra forma. E aí ele analisa, né, a geografia do voto nas eleições de 94 e 98 e faz inicialmente uma análise de perfil, ou seja, quem seriam esses deputados de cada padrão de votação. Então, ele vê que os deputados concentrados dominantes seriam deputados que têm uma carreira como prefeito, vice-prefeito e vereador.
ou seja, o eleitorado dele está concentrado naquele município ou municípios adjacentes, né? Já os deputados fragmentados, dominantes, eles têm uma carreira mais estadual. Então, eles foram deputados estaduais, foram secretários estaduais que trouxeram benefícios para todo o estado. Então, eles têm um eleitorado mais disperso, né? Apesar de dominar bastante as cidades onde eles têm votos. O deputado compartilhado, concentrado compartilhado, são aqueles deputados, os novos entrantes, né? Muitos não têm carreira prévia na política, eles chegam como novas figuras, né? E muitas vezes deputados de opinião, e eles acabam dividindo votos, e eles têm uma votação só naquele município, por exemplo. Já os deputados fragmentados, compartilhados, são deputados que não dominam nenhum município, mas eles têm votos espalhados no estado inteiro. Então, são deputados que representam grupos sociais, minorias étnicas, religiosos, né? Então, ele mais ou menos categorizou esses deputados. É claro que existem deputados em todas as categorias, mas esses são os que chamaram mais atenção. Quais foram as conclusões de Nelson Carvalho? Ele concluiu, diferentemente de Barry Ames, que, na verdade, os deputados que têm voto dominante, eles têm uma tendência maior ao particularismo. E os deputados que têm um voto compartilhado, eles têm uma tendência maior ao universalismo, ou seja, pensar em causas universais, não só voltadas para os seus eleitores. Pelo menos aos seus eleitores geograficamente identificáveis, né? Então, isso é um achado interessante, porque até então achava-se que essa era uma característica da concentração. E o Nelson Carvalho mostrou que não, isso é uma característica maior da dominância, né? E ele encontrou também a distribuição. Metade dos deputados são dominantes e metade é não dominante, tá? Apenas 17% dos deputados são concentrados dominantes, ou seja, que seriam aqueles deputados distritáveis, que a gente chama, ou seja, eles têm uma votação dominante naqueles municípios e somente naqueles, né? Então, no eventual modelo distrital, eles teriam vantagem, mas eles são minoria. E 30% dos eleitos são concentrados e não dominantes, ou seja, pega-se aí os grandes centros urbanos, onde tem uma competição muito grande, né? Uma competição eleitoral muito grande. Só rapidamente, para fazer referência aí ao método, né? Então, como é que é calculado o índice de fragmentação? Pega-se a participação de cada município e pega-se o inverso do quadrado dessa participação e faz o somatório para todos os municípios. Ok? Dessa forma, se tiver um município que tem uma participação muito grande, esse índice vai dar pequeno, ou seja, ele vai ser pouco fragmentado, vai ser concentrado em determinado município. Já o índice de dominância, ele leva em consideração não só a votação do deputado no município, mas o quanto que esse voto representa no total, ou seja, para verificar se ele realmente domina ou não aqueles municípios onde ele obteve votos, ok? E aí entra agora o meu trabalho, que ele faz o quê? Ele traz, como os dados de Carvalho são de 98, eu trago para 2018, né, para verificar se ainda permanece essa característica, né, e se não permanece, o que mudou, né, de lá para cá. Primeiramente, analisando os dados atuais, a gente vê uma variação muito grande entre as regiões, né? Então, por exemplo, enquanto a região norte é uma região de característica concentrada e compartilhada, né, em sua maioria, você percebe que Nordeste e Centro-Oeste, o perfil mais frequente é o perfil fragmentado dominante, que seriam aqueles chamados coronéis ainda, né? Então, ou seja, você tem deputados que são eleitos em várias cidades, mas nessas cidades ele domina, tá?
Já no Sudeste e no Sul, você tem uma competição maior, uma competição política maior, porque você tem deputados que dividem votos. Eles têm votos no estado inteiro, mas eles dividem votos entre si, tá? E no Brasil, de forma geral, em média, né, o perfil fragmentado dominante ainda é o mais frequente, tá? Agora, analisando por partido, é interessante observar também algumas características, né? Então, o concentrado dominante, ele vai aparecer muito até em função da pouca quantidade de deputados nesses partidos. Então, são deputados, por exemplo, a Rede tem uma deputada, então é uma deputada que teve uma votação muito grande, afinal ela foi eleita, né? Então, ela teve uma votação muito grande e concentrado num determinado município. E outros partidos menores também fazem que aconteça essa característica mais forte, tá? Já o concentrado compartilhado, você percebe que tem partidos aqui mais à esquerda, ou no caso do Novo à direita, só que são partidos fortemente ideológicos. Então, por exemplo, aqui está em ordem decrescente, né? Então, o partido mais característico desse padrão é o PSOL, e depois vem o Novo. Né? Qual que é a característica desses partidos? Eles são partidos relativamente novos, então eles não têm uma abrangência nacional, mas eles têm um forte característica ideológica que faz com que eles compartilhem votos. E aqui também tem outros partidos mais antigos, né, PCdoB e PV, só que também com essa característica mais ideológica. Já o perfil fragmentado dominante, ele tem muitos partidos, inclusive do chamado Centrão, né, que são partidos que navegam em diferentes correntes ideológicas, né, mas que a característica deles é a capilaridade, né, e a dominância nos locais onde eles têm mais votos. São partidos mais tradicionais. E, por último, fragmentado compartilhado são aqueles partidos que têm votos no estado inteiro, mas dividem votos. Então, partidos, por exemplo, partidos trabalhistas, né, partidos religiosos. Então, realmente você vê que realmente bate com a teoria, né? Então, é isso. Isso aqui, volto a dizer, é claro que existem deputados em todos esses perfis, mas esses são os que mais os que mais são frequentes em cada partido desses, tá? É interessante observar que o PT, que por ser um partido hoje com uma capilaridade muito grande, os deputados desse partido, apesar de ideológico, eles têm uma votação no estado inteiro. Por isso que a votação deles é mais fragmentada do que, por exemplo, o PSOL, tá? E por último, um comparativo, né, dos dados lá de 2090, desculpa, 94, 98, com agora 2018. Interessante observar que o perfil concentrado dominante ele reduziu bastante. Então, antes ele já era o menor, né, 16%, mas agora ele representa apenas 10% dos parlamentares. Então, esse aqui seria aquele sistema distrital de fato, né? Então, a gente percebe que, na verdade, isso vem diminuindo e a competição vem cada vez aumentando mais. Então, a gente tem hoje um crescimento muito grande do perfil fragmentado compartilhado, né? E uma diminuição também do perfil concentrado compartilhado, mas não tão grande quanto do concentrado dominante, tá? Então, ou seja, de forma geral, a concentração diminuiu, né? E a fragmentação aumentou. O perfil mais presente ainda é o fragmentado dominante, tá? Mas ele não cresceu, ele se manteve aí nos... Então, conclusões. Apenas 10%, né, dos deputados seriam distritáveis, um aumento na fragmentação, ou seja, hoje os deputados, eu acho que também pela questão da tecnologia, né, das campanhas serem feitas de forma mais abrangente, hoje você tem uma fragmentação muito maior dos votos do que em 98, por exemplo.
E o compartilhamento mostra, o aumento no compartilhamento mostra que há uma competição realmente muito maior do que havia antes. Então, o que era 50-50 agora passou a ser 45% dominante e 55% não dominante. Então, houve realmente um acréscimo aí dos deputados que compartilham seus votos. Isso pode indicar um amadurecimento do sistema proporcional, né? Porque qualquer sistema, seja ele político ou não, ele precisa de um tempo para amadurecer, né? E a gente está observando isso. Então é isso. Obrigado. Era essa a minha apresentação. Tá bem. Obrigado, Silvio. Eu sou Gustavo Inácio de Moraes, sou professor de Economia na PUC do Rio Grande do Sul, né? Atuo no programa de pós-graduação em Economia. Nesse artigo, Voto Transferível em Eleições Majoritárias, uma alternativa para o sistema eleitoral do Brasil, é meu coautor, o João Pedro Zanetti Mafessoni, aluno de mestrando, portanto, também em Economia aqui na PUC do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo, né, quando nós apresentamos esse artigo, né, apresentar aqui uma alternativa, né, àquilo que é, né, a prática corrente dentro das eleições brasileiras. Nosso primeiro objetivo é avaliar a introdução do voto transferível ao redor do mundo, como essa experiência tem sido incorporada e, né, eventualmente, propô-lo nas condições brasileiras. A gente vai apresentar aqui uma teorização, a questão da adoção e as vantagens e desvantagens percebidas, né? Então, em primeiro lugar, a definição do voto transferível, né, ela tem aí muitas denominações nos diferentes sistemas eleitorais mundo afora. Ele é chamado de voto transferível em alguns lugares, é chamado de segundo turno instantâneo em outros lugares, na medida que seleciona apenas os 2 primeiros colocados. É chamado de voto contingente, voto alternativo, voto opcional, né, escolha por ordenação. Então, tem inúmeras denominações. Nós vamos aqui, entretanto, né, tomar essas denominações como sinônimo e definir voto transferível, uma possibilidade de recolhermos junto ao eleitor, alguns chamam no mesmo boletim de voto, né, além da sua primeira preferência, outras preferências. Então, voto transferível para nós daqui por diante é a possibilidade de recolhermos, né, a escolha do eleitor para além daquilo que é, então, a sua primeira preferência. Então, o eleitor vai manifestar não só a sua primeira preferência, mas, eventualmente, outras preferências que ele teria, né, nessa condição. Tá? Então, a gente tem, né, que nos sistemas majoritários, e o nosso exercício é para os sistemas majoritários, a gente tem que a primeira preferência dos eleitores, normalmente, né, em uma grande parcela aí, ela acaba sendo descartada. Isso tem sido apontado como um problema do sistema majoritário, né, quando se trata de uma eleição executiva, quando apenas um, né, representante vai ocupar aquele cargo, isso é absolutamente natural, né? E aí o sistema de 2 turnos, adotado no Brasil, por exemplo, desde 1989, ele é um sistema que acaba mostrando uma eficiência utilitária nas escolhas maior e melhor. A adoção do sistema de 2 turnos, por exemplo, no Brasil, foi decorrência da necessidade de se formar uma maioria, né, de se estabelecer uma maioria, coloco aqui entre aspas, né, porque muitos eleitores acabam abstendo no momento do voto, né, tendo uma abstenção considerável. Então, né, a formação de uma maioria, ela acontece a partir da adoção do segundo turno, onde novas preferências, então, daqueles eleitores que optaram por candidatos anteriormente eliminados são consideradas. É importante, tem um resultado, né, do Dennis Miller, né, e um resultado que vem da década de 80, o Dennis Miller reproduz esse resultado, em que a eficiência utilitária, e aqui vai uma denominação mais da economia, né, uma eficiência utilitária é maior quando nós temos sistemas que podem, né, além da primeira escolha, recolher escolhas alternativas, escolhas subsequentes. Então, isso pode ser feito em várias rodadas, eliminando o candidato menos votado a cada rodada. Na escolha, por exemplo, da sede dos Jogos Olímpicos, o Comitê Internacional adota esse tipo de procedimento. A gente pode escolher um percentual mínimo de votos, e a partir desse percentual mínimo de votos, todos os candidatos são qualificados para uma nova rodada. É o caso, por exemplo, das eleições regionais na França,
É o caso da própria França nas eleições legislativas, onde se o candidato atinge 1/8 do eleitorado inscrito, ele se habilita ao segundo turno, e é o caso também, né, da escolha de 2 turnos, que a gente conhece, na qual, na experiência brasileira, na qual os 2 candidatos mais votados, então, ingressam no segundo turno, no caso da eleição presidencial também na França. Então, a eficiência utilitária aumenta na medida em que nós recolhemos mais informações sobre as preferências dos eleitores. Na verdade, esse sistema ele já vem sendo adotado, mais uma vez, sob diferentes nomes, em várias partes do mundo, né? Eu vou destacar aqui em verde as experiências com eleições federais indiretas, né, eleições federais para câmaras altas, que acontecem no subcontinente sul-asiático, né, acontece no Sri Lanka, na Índia e no Paquistão, eleições federais indiretas, sobretudo para o Senado. A gente tem, né, e aí eu acho relevante, uma experiência cada vez maior para eleições em prefeituras ao redor do mundo com voto transferível. São Francisco, na Califórnia, Minneapolis e Nova York, nos Estados Unidos, têm adotado o voto transferível para eleições majoritárias para a prefeitura, e Londres, né, já tem uma experiência de aí pelo menos uma década com o voto transferível na sua eleição para a prefeitura. Em vermelho, eu também destaco, né, lugares onde é adotado o voto transferível para eleições federais legislativas, né. Tem uma adoção recente no Maine, né, um estado americano, para a eleição para senador, tá? Mas também tem experiências bastante consolidadas na Irlanda, em Malta e na Austrália para eleições legislativas com o voto transferível. Então, na verdade, essas são as grandes 3 experiências do voto transferível, são experiências quase seculares, já vem mais de 90 anos de experiência, no caso da Austrália, até mais de 100 anos de experiência com eleição, com voto transferível para o corpo legislativo federal, né? E isso vem dentro de uma experiência que na Irlanda contempla distritos multinominais, ou seja, distritos com magnitude acima de 1, né? E no caso da Austrália vem com experiências com distritos com magnitude 1, ou distritos simples, no qual apenas eleito. Essas experiências, elas são destaque, né, na eleição federal australiana a cada 3 anos, com periodicidade de 3 anos, a gente tem, então, o segundo mais votado, invariavelmente, apesar da previsão de que, eventualmente, todos possam ser eleitos, né, na medida em que as preferências manifestas dos eleitores não, então, sejam apuradas. Tá? Então, é uma experiência que é crescente, né, largamente empregada, largamente testada, né, mais de 100 anos de experiência em países relevantes, em países importantes e em democracias que são democracias massivas, né, com grande contingente eleitoral. No caso brasileiro, e aí passando aqui para a adaptação possível no caso brasileiro, a gente tem uma grande experiência desde 1989, nas 3 esferas de governo, com, né, a possibilidade de se ter um segundo turno, né, o que eu chamo de hipotético segundo turno, na medida em que um candidato não consiga a maioria no primeiro turno. Essa experiência já está bastante consolidada no Brasil, né? Só que isto, ao nosso ver, representa um custo. Ele representa vários custos, na realidade, que se somam com uma necessidade de uma nova eleição, ou necessidade de mobilização do eleitorado, né? A gente tem que dispor da infraestrutura para que o eleitorado, então, exerça seu voto. A gente tem, né, a necessidade de um novo horário eleitoral, eu coloco até aqui entre aspas, gratuito. Na verdade, o horário eleitoral é gratuito para os partidos, né? Entretanto, ele tem um custo para a sociedade, na medida que os meios de comunicação recebem isenções, na medida que os meios de comunicação também perdem a oportunidade de ter receitas publicitárias, e também, né, eventualmente, na nova instabilidade que uma disputa eleitoral prosseguindo possa gerar. Eu acho relevante aqui nesse instante mencionar que uma eleição, né, ela custa mais ou menos R$3 a R$4 no Brasil por eleitor. Ainda ontem, na mesa 1, nós discutimos o custo da justiça eleitoral, né? E o custo da mobilização dos eleitores, ele está em torno de 512 milhões para cada turno de eleição, né? R$3 a R$4 por eleitor. Dispor de mesário, dispor de lanche para o mesário, dispor de a estrutura da urna, dispor dos profissionais que vão fazer a apuração da urna, dispor, né, da computação dos sistemas que vão estar envolvidos na apuração. Então, não é um custo qualquer, né, R$500 bilhão, e isso R$500 bilhão era, né, no ano de 2014, né, um último dado que a gente tinha. De outro modo, também, a gente
aqui no Brasil, pelo menos, uma dinâmica que apareceu desde 1989, é uma dinâmica de que, ao se revelarem os resultados do primeiro turno, né, existe já uma dinâmica estabelecida de segundo turno. A dinâmica é o candidato que se vê potencialmente derrotado, que está atrás, ou que não consegue fazer alianças para o segundo turno, ele acaba tendo uma atitude de denúncia para o candidato potencialmente vencedor. Então, você não tem aqui um fato político, você tem antes um fato, ou seja, ou de outro modo, você tem um fato político, mas não é um fato político centrado em debates, antes um fato político na rivalidade. O candidato potencialmente derrotado tenta, né, na dinâmica do segundo turno, aumentar a rejeição do candidato potencialmente vencedor, e você aí tem poucos, né, elementos de qualificação do debate no segundo turno. Né? A dinâmica brasileira, pelo menos, tem mostrado isso tanto na eleição presidencial quanto na eleição para governadores, assim como das principais prefeituras do Brasil. Quais são as desvantagens, né, da adoção de um voto transferível, né, e, portanto, de um único turno, né, com o eleitor já antecipadamente, né, expressando quais são as suas preferências, o seu ordenamento dentro de uma eleição majoritária hipotética, né, da sua adoção no Brasil? Né? A gente cita aqui várias desvantagens citadas pela literatura. Né? A gente cita principalmente, aqui está fora da ordem, né? A gente começa pelo 9, porque no paper nós apresentamos primeiro as vantagens. Então, as desvantagens básicas estariam na complexidade de escolha, ou seja, na compreensão por parte do eleitor de como funciona o sistema e de como ele eventualmente pode ordenar as suas candidaturas. Então, a dificuldade do mecanismo tem sido apontada na literatura. A gente, inclusive, percebe que naquelas experiências que nós citamos, que adotaram o voto transferível, o eleitor acaba, muitas vezes, não realizando a sua segunda opção, não manifestando a sua terceira opção, e a gente não sabe se isso é decorrência da incompreensão do sistema ou se é decorrência, eventualmente, né, de não haver, né, outras preferências colocadas por parte do eleitor. Por outro lado, né, o que nos parece aqui parte desvantagem, parte vantagem, citada aqui pelo Zoc, né, é a multiplicação de candidaturas majoritárias. Na medida em que, né, as várias opções estão disponíveis, a gente tem que um grupo político semelhante a outro grupo político, ele não necessariamente prejudica, ou ele não necessariamente divide os votos. Ele vai até contribuir para reforçar o posicionamento, vamos dizer, ideológico daquela corrente, e aí tem uma possibilidade de multiplicar candidaturas majoritárias. Isso na literatura aqui, especificamente no Zoc, foi visto como uma desvantagem, pode ser apontado, inclusive, como uma vantagem, uma prática praticamente de sublegendas, né, dentro de um voto transferível, né, e desse modo, diferentes candidatos com mesmas posições não se prejudicam ou não fragmentam o eleitorado, né, que manifesta aquela ideologia. Né? A gente tem aqui, eventualmente, o caso, isso pode ocorrer no sistema atual, de escolha de um candidato com pouca manifestação na primeira rodada, uma ausência de um debate direto, quem sabe isso possa ser um problema no caso brasileiro, uma ausência do debate direto entre candidaturas finalistas na última rodada. Mais uma vez, a gente nota que a dinâmica é a procura do aumento da rejeição do rival e não tanto o debate político, mas de qualquer forma pode ser um problema. Né? O Tiedemann, ainda nos anos 80, apontava a demora na divulgação dos resultados. Nós cremos que com a computação dos resultados isso deixou de ser um problema. Né? E aqui, dois aspectos matemáticos, que nós não vamos entrar nos detalhes pelo tempo, né? Que o sistema majoritário com voto transferível, ele ainda possui uma ausência de monotoxicidade e ele possui uma ausência da independência de escolhas relevantes. Dentro da teoria de eficiência utilitária, essas duas propriedades ainda ficam à margem do sistema com voto transferível em eleições majoritárias. Bom, dentre as vantagens, e aqui a gente trouxe vantagens que estão citadas na literatura internacional, mas também vantagens que são apontadas para o caso brasileiro, a primeira grande vantagem é a ausência do custo. Né? A gente faz uma única eleição e uma eleição que tem, né, os efeitos de uma eleição em 2 turnos. A gente também permite que várias candidaturas se mantenham na disputa, né, e não ocorra a transferência de votos via voto útil.
O voto útil deixa de ter sentido na medida em que o eleitor pode manifestar 2, 3 preferências. Né? Caso de Londres, por exemplo, na prefeitura, é pedido duas preferências para o eleitor. No caso dos Estados Unidos, São Francisco, Minneapolis, são pedidas 3 preferências do eleitor. Né? A gente também aponta como uma grande vantagem, né, que as propriedades, a sexta vantagem aqui citada, que as propriedades do segundo turno elas se mantêm. Então, uma única eleição, como se fosse em 2 turnos, o eleitor vai uma única vez até o boletim de urna, né? E também a gente percebe, no caso brasileiro, uma grande vantagem que é trazer o segundo turno, né? A gente põe entre aspas aqui, né? Através do voto transferido, trazer o segundo turno para todo o universo de municípios do Brasil. Hoje é previsto que as cidades com mais de 300 mil eleitores tenham o segundo turno no Brasil, e com o voto transferível nós podemos entender que todas as cidades estariam contempladas dentro do mecanismo de segundo turno, né, trazendo todas essas vantagens, né, também para os pequenos municípios. Tá? Finalmente, uma propriedade matemática que a gente observa no voto transferível é que a eleição passa, portanto, a ser caracterizada como uma eleição de aprovação. Na medida em que o eleitor tem múltiplos votos, ainda que eles o ordene, né, na medida que ele tem múltiplos votos, ele vai votar em candidatos que ele aprova. E, portanto, né, ele não vai fazer uma exclusão ou vai fazer uma primeira preferência, como no atual sistema. Então, nós vamos ter o que é, né, uma aproximação matemática das propriedades de uma eleição por aprovação, provavelmente, né, em muitos resultados, o candidato eleito, o candidato escolhido, ele é o candidato com a maior aprovação dentre os candidatos locais. Então, nesse sentido, nós convidamos, né, e aí a gente, dentro do paper, traz essa perspectiva, nós convidamos, quem sabe, o sistema político brasileiro a pensar, né, a debater as propriedades desse voto transferível, cada vez mais empregado no mundo, né, dentro de uma ótica aí que pode colaborar para a redução de custos e, eventualmente, colaborar, inclusive, né, para um maior debate político, um maior debate com mais candidaturas majoritárias, com o fim do voto útil, com a não necessidade do voto útil, e também, afinal de contas, né, aqui uma quinta vantagem que a gente aponta, a realização de um cálculo estratégico, né, por parte das candidaturas. Então, as candidaturas, provavelmente, esse é um efeito que já se viu em São Francisco, na Califórnia, né, as candidaturas provavelmente deixam de atacar umas às outras, né, elas evitam enfrentamentos, na medida que elas têm a esperança de conseguir segundas ou terceiras preferências de algum eventual eleitorado, né, em outro campo ideológico. Então, né, é apontado uma maior politização do debate e um menor enfrentamento no sentido de outras questões que não sejam exclusivamente administrativas ou políticas, tá bem? Com isso, a gente encerra, agradece a atenção de vocês, tem aqui meu e-mail para contato, né, e eu fico à disposição aí para as dúvidas, comentários que possam surgir hoje, né, na mesa e, né, na sequência aqui do nosso trabalho. Obrigado pela atenção, na sequência temos mais um trabalho. Bom dia, Gustavo, obrigado. Quem está falando aqui é o Fabiano. Bom Parece dia. que o Silvio teve um problema de conexão, eu estou assumindo a mesa aqui com vocês. Prazer. Se o Silvio não puder voltar, a gente vai até o final, tá bom? Obrigado pela apresentação e bom dia a todos os demais da mesa e a todos que nos ouvem. Gustavo, aqui na nossa programação você tem um próximo trabalho, né? É o Proposta, Ponderações e Vantagens para um Sistema Eleitoral Distrital Misto no Brasil, correto? Correto. Então tá legal, eu vou soltar o cronômetro, você tem 15 minutos para apresentar e ao final a gente debate depois de todas as apresentações, ok? Legal, obrigado, Fabiano, pela tua atenção, prazer estar contigo. Na verdade, nesse paper, Proposta, Ponderações e Vantagens para a adoção de um sistema eleitoral distrital misto no Brasil, nós não fazemos uma defesa, né, do sistema distrital misto, nós antes apontamos vantagens e desvantagens, né? Ontem o ministro Barroso já fez um preâmbulo, sem querer, né, inadvertidamente do nosso artigo, né? Mas a gente tende a achar que aqui nós temos algumas novidades em relação àquilo que foi produzido em termos de literatura sobre o voto distrital misto, né, especificamente a literatura da ciência política, tá? Deixa eu passar aqui o slide, isso. O objetivo, então, né, é discutir a viabilidade da adoção do sistema eleitoral distrital misto. Tem sido apontados muitos problemas, né, ou alguns
quem sabe, alguns posicionamentos mais conservadores têm apontado mais os problemas do que as vantagens, né? Então, dentro desse sentido, nós vamos querer discutir especificamente a viabilidade da adoção. Então, contextualização, características peculiares do sistema eleitoral brasileiro e, claro, né, a viabilidade e a execuibilidade do sistema. Importante notar que a estrutura atual do sistema eleitoral brasileiro, né, no que diz respeito às eleições legislativas, ela foi definida em alguns momentos chaves aqui. Em 1935, a gente tem, né, a adoção do quociente eleitoral, né, em diferentes formatos ao longo das décadas, mas o quociente eleitoral é adotado a partir de 1935, né, com estados sendo definidos como distritos, né, e votos nominais ou votos dados a pessoas e não a partidos, né, a partir de 1935. Veja que essa experiência, mais uma vez, modificando-se aqui e acolá, né, ela se mantém no todo, né, desde então, desde 1935. Em 1982/88, né, a adoção de um sistema eleitoral em 82, nas condições da Lei Falcão, e mais tarde, né, na Constituição Federal em 88, a gente definiu, né, ou reforçou a divisão das cadeiras para a Câmara e Assembleias no contexto federativo. A gente reforçou um desequilíbrio, né, entre as federações, isso por alguns é visto como uma vantagem pelos membros federativos, por outros é visto como uma desvantagem. Na revisão constitucional de 93, inclusive, o Estado de São Paulo, né, ganhou 10 cadeiras, porque se percebeu que havia um acentuado desvio desfavorável ao Estado de São Paulo. Então, naquele momento, o Estado de São Paulo, que tinha 60 deputados federais, passa a ter 70, né, 70 deputados federais. E esse foi um segundo momento importante aqui dentro da gente, dentro daquilo que a gente pontuou. E também é importante mencionar que entre 1935 e 1965, e mais tarde, entre 1986 e 2018, diferentes arranjos de possibilidades de coligações entre as legendas foram previstos nas diferentes legislações. A gente tem a eleição de 1982 e agora a eleição de 2020, municipal, como exceções, né? Foram as únicas eleições em que as coligações partidárias, pelo menos no âmbito, né, da eleição proporcional, não foram permitidas. Então, diferentes arranjos aqui acabaram tumultuando, né, o sistema, né, como ele foi construído ao longo dos anos. Então, o que a gente tem como resultado, né, bom ou ruim, dessas grandes mudanças ao longo das décadas foi, em primeiro lugar, um grande número de candidaturas para as eleições proporcionais. Na medida em que se definiu uma magnitude eleitoral elevada, isso está, né, aqui no segundo ponto aqui de percepção, um grande número de candidaturas, dada a magnitude eleitoral elevada, e, claro, né, dado o grande colegiado que foi estabelecido, já na lei de 1935, como o distrito estadual. Então, veja bem, nós temos um grande número de candidaturas, um grande número de eleitores, né? Então, aumenta subitamente o custo, primeiro, do eleitor se informar a respeito das candidaturas. Não como surpresa, ele acaba adotando as candidaturas mais populares ou as candidaturas mais midiáticas, normalmente como parte da sua escolha, né? E, por outro lado, nós temos um grande número de eleitores, o que aumenta o custo também de busca, né, ou de prospecção de eleitores por parte dos candidatos. Isso leva a muitos problemas. Ontem, na mesa 2, eu acredito, né, que foi mais ou menos consensual de que esse sistema acaba encarecendo, né, a campanha eleitoral. De outra parte, né, isso também gerou, já a partir da previsão de 1935, um voto na personalidade e, claro, né, alguma desproporcionalidade na medida das coligações ou, né, uma desproporcionalidade até na medida das distribuições estaduais das cadeiras. Então, é um sistema, né, que a gente vai entender aqui, numa visão de economista, como um sistema que aumenta o custo de obtenção de informação por parte do eleitor, né, aumenta o custo de arregimentação, né, de busca, de prospecção de eleitores por parte do candidato, né, o que nos leva a uma situação geral de ineficiência e também de ausência de identificação programática, né, naquilo que diz respeito aos efeitos políticos, os efeitos eleitorais do sistema. Né? O sistema vem funcionando, né? A gente não vai ser aqui
absurda. A gente não vai dizer nada absurdo de que o sistema não funciona, o sistema funciona, ele tem produzido resultados, mas a gente entende que o sistema pode ser aperfeiçoado. Né? Aperfeiçoado como? Né? Trazendo algumas características peculiares do Brasil, né? e comparáveis a alguns países ao redor do mundo, nós temos estruturas partidárias e logísticas que são continentais. Nós não temos a previsão, por exemplo, de partidos regionais, para o bem ou para o mal, não vou entrar nesse mérito, isso é um outro artigo, né? A gente não tem a previsão de partidos regionais, a gente tem estruturas nacionais que são continentais, que aumentam o custo de logística, nós temos um número de partidos efetivos altos, ainda na mesa 2 ontem, era demonstrado, né, que esse número de partidos efetivos altos acabava encarecendo de alguma forma o sistema. E, por outro lado, nós temos democracia, que é massiva, um grande contingente de eleitores. Atualmente, nós perdemos apenas para a Indonésia, Estados Unidos e Índia, em termos de países democráticos e contingente de eleitores. E, por outro lado, que também é visto como uma vantagem, uma população que é densamente localizada. Isso aqui é uma vantagem do ponto de vista eleitoral, né? A gente pode apontar vários problemas da população ser densamente localizada, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geográfico, enfim, mas do ponto de vista eleitoral, a população é densa, apesar de ser massiva, ela é densamente localizada, o que permite aqui alguns, né, exercícios. Nós vamos aqui apontar que, ao contrário do que muitos críticos do sistema dizem, a adaptação, a adoção desse sistema, ela seria relativamente fácil. Por que ela seria relativamente fácil? Pelo menos naquilo que é o ano de 2020, né, a última eleição no Brasil, 8 meses atrás, a gente tem zonas eleitorais mais ou menos uniformes. Exceção feita uma zona eleitoral no Rio de Janeiro, 2 ou 3 zonas eleitorais no município de São Paulo, né? Em geral, as zonas eleitorais no Brasil elas são constituídas por mais ou menos em torno de 100 mil eleitores. De outra forma, está no paper também, para aqueles que tiverem curiosidade, né? O equilíbrio, haveria, com a adoção do sistema distrital misto, a possibilidade de um equilíbrio nos distritos majoritários. Então, aquilo que é visto como um problema no atual sistema de desproporcionalidade entre as regiões brasileiras, né, poderia ser uniformizado através da adoção de distritos majoritários. A gente, por exemplo, sugere, né, a gente faz um cálculo melhor, né, a gente faz um cálculo ali para 500 mil eleitores. Para a ordem de comparação aqui, seria o equivalente a uma eleição majoritária em Uberlândia, uma eleição para prefeito em Uberlândia, né, ou, né, esse montante chegaria a 600 mil eleitores no caso do estado de São Paulo. Né? O que seria equivalente ali a um município como São José dos Campos, né? Um pouco mais que São José dos Campos. Este distrito majoritário ele seria equilibrado com um voto proporcional. Em cada um dos estados foi previsto um máximo de 20 eleitos pelo voto proporcional. Por que 20 eleitos, né? Nesse máximo? É o caso do estado de São Paulo. Né? Hoje o estado de São Paulo tem 70 representantes. A gente faz o cálculo para 50 representantes eleitos majoritariamente, a gente tem em torno de 600 mil eleitores por distrito. Ou, né, se você pegar as zonas eleitorais mais ou menos uniformes, 6 zonas eleitorais para cada distrito. E, né, outros 20 ainda seriam eleitos através da lista, né, o que daria aqui uma cláusula de barreira de aproximadamente 5%. Se for adotado aí a não necessidade de obtenção do quociente eleitoral, talvez algo até menor, 4,5% apenas para eleger pelo menos um através da lista. E dessa forma, esse equilíbrio proporcionaria um prêmio também aos não majoritários. Na hipótese, né, de um partido, de uma legenda, obter, por exemplo, 20% em todos os distritos, 20% dos eleitores em todos os distritos, essa legenda ela não elegeria nenhum representante majoritário. Mas ainda assim ela teria condições de eleger representantes via lista, né, alternativa. Eventualmente, a lei, a experiência poderia decidir se esses votos majoritários e o voto na lista poderiam ser vinculados, ou se a gente poderia, à semelhança da experiência na Alemanha, fazer um segundo voto, um voto alternativo, em que o eleitor pode eventualmente votar numa legenda diferente daquela da eleição majoritária. Então, são definições. Tem diversas experiências, o México trabalha com a ideia do voto vinculado, né? A Alemanha trabalha com a ideia do voto alternativo, outros países que adotam essa mesma sistemática, caso da Venezuela, trabalha também com voto alternativo,
Enfim, né, tem inúmeras experiências, a gente já vai conversar sobre elas, sobre o sistema distrital misto, né? Mas o que a gente coloca é que, ao contrário de algumas hipóteses de distritos sendo artificialmente unidos, nós temos já uma certa uniformidade nas eleições brasileiras. Nós temos zonas eleitorais que têm, na sua grandeza, em torno de 100 mil habitantes, de 100 mil eleitores previstos. Né? Aqui, como conclusão, e já me encaminhando, então, portanto, para o final da apresentação, né, a gente vai colocar que esse sistema ele é ideal, né, para países massivos de população. Então, a gente vai colocar que ele pode ter algumas desvantagens, né? Ele pode apresentar alguns resultados desvantajosos, mas frente à necessidade de se ter a representação de toda uma população, esse sistema ele é, né, recomendado para países massivos de população. Não surpresa, né, são grandes eleitorados que acabam adotando esse tipo de sistema, premiando a minoria, né? E aí as duas primeiras conclusões aqui elas acabam se somando, né? Você tem o reconhecimento das minorias, ao contrário do sistema first past the post, né, como é adotado nos Estados Unidos, como é adotado na Inglaterra. Você tem o reconhecimento das minorias, né, ainda que haja uma minoria bem votada, ela vai ter representantes, e, né, representa todo o conjunto de eleitores, né, o grande conjunto de eleitores. Está falando de Alemanha, de México, né, então são países massivos de população, e daqui a pouco isso pode ser, né, pensado também para um eleitorado massivo, como, né, é o caso de uma grande democracia, como é o caso no Brasil. Finalmente, a gente entende que tem um apelo, talvez um resultado econômico aqui bastante importante, é um apelo à redução da magnitude eleitoral. Quem vai fazer a campanha nos estados, na verdade, seriam as legendas, e o candidato se dedicaria, né, ou o candidato dentro da sua lista, claro, né, mas o candidato, basicamente, ele se dedicaria, e esses resultados vão um pouco ao encontro da fragmentação que o Diego apontou anteriormente, aqui, o meu colega que me antecedeu, né, de que diminui, né, a magnitude eleitoral do candidato, e o eleitor tem menor custo para pesquisar as candidaturas, ele vai pesquisar em torno de 8 a 10 candidaturas e não 500 ou 800 candidaturas disponíveis, e, ao mesmo tempo, o candidato também tem um custo menor, no sentido de que a população é densamente localizada, ele sabe qual é a área geográfica na qual ele deve buscar, deve tentar arregimentar esses eleitores, traduzindo isso, né, na frase vermelha aqui, num total de um custo de monitoramento, quem sabe, inferior. E aí a gente tem um outro artigo, né, no qual a gente mostra, inclusive, que as eleições para prefeituras, né, elas acabam sendo até, em custo, em termos de financiamento, até menores, né, do que as eleições para deputado. Então, se a gente pegar prefeituras ao redor de 500 mil eleitores, 600 mil eleitores, a gente tem campanhas que ainda assim são caras, mas são significativamente mais baratas que uma campanha para deputado estadual ou deputado federal, como, né, no contexto de magnitude elevada atual. Então, o sistema distrital misto, além de ser factível e já estar relativamente organizado dentro das zonas eleitorais brasileiras, né, ele apresenta propriedades, ele segue experiências de países de democracias massivas, né, com grande contingente eleitoral, e talvez a grande vantagem apresenta um custo de monitoramento inferior, tanto por parte do candidato na prospecção de eleitores, tanto do ponto de vista do eleitor ao se decidir por, né, no máximo ali, uma dezena de candidaturas, quiçá. Tá? Com isso, a gente encerra. Agradece a atenção mais uma vez de vocês aqui no final dessa meia hora de 2 trabalhos, né? E ficamos, claro, à disposição para dúvidas e comentários, seja por e-mail, né, nos dias subsequentes, nas semanas subsequentes, seja nesse momento da mesa. Obrigado pela atenção de vocês, grato por tudo. Muito obrigado, Gustavo. Vocês me escutam agora? Perfeitamente, Silvio. Muito bom, muito bom. Obrigado, Fabiano, por intervir aqui, nos ajudar com essa mesa. Peço desculpas a todos pelo problema de conexão, mas sem alongar demais, queria passar a palavra aqui para o Tiago Mateus, para a Ana Luísa Bax e para o João Carlos, que vão apresentar o trabalho Impactos na Representação Feminina da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas com a adoção do Distritão. O Tiago Mateus é mestrando em Poder Legislativo pelo CEFOR e servidor da Câmara,
Ana Luísa Bax, consultora legislativa da Câmara dos Deputados na área de ciência política. João Carlos é servidor da Câmara e cientista político. 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Por favor, passa a palavra. Obrigado, Silvio. Todos me ouvem? Bom dia a todas e a todos. É um prazer poder estar participando aqui do evento, principalmente apresentando esse trabalho ao lado de dois amigos, João Carlos e Ana Luísa. Enfim, vamos em frente. O nosso trabalho... João? O nosso trabalho, ele tem como problema de pesquisa quais são as possíveis consequências para a representação feminina com a adoção do distritão. Nós tentamos, o que nos motivou a pesquisar sobre esse tema foram 3 perguntas fundamentais. A primeira seria, quais impactos podemos esperar com a mudança da fórmula eleitoral da atual para a implementação do distritão? Quais mudanças na representação feminina no Legislativo, em particular na Câmara dos Deputados e nas Assembleias? Segundo ponto, segunda pergunta, será que nós teríamos diferentes resultados de acordo com as unidades de federação, principalmente considerando a questão das diferentes magnitudes dos distritos que nós temos aqui no Brasil? E o terceiro ponto, a terceira pergunta é: as regras atuais que nós temos com a adoção do distritão, quais adaptações que elas deveriam ter? Em particular, o nosso sistema atual de cotas, como que ele deveria ser alterado? Ele precisaria ser alterado? Enfim, esses foram os 3 pontos que delinearam a nossa pesquisa. Para responder essas questões, nós fizemos... nossa pesquisa ainda é uma pesquisa em andamento, né? Nós ainda não temos uma conclusão fechada, mas nós fizemos, primeiramente, uma extensa revisão bibliográfica. E nessa revisão bibliográfica, nós pegamos autores clássicos, como a Pippa Norris, Benoit, Ruth Rule, Andrew Reynolds, Maitland, e em quase todos os textos desses autores, 4 pontos eram determinantes para o estudo da representação feminina no Legislativo. Quais são? Primeiramente, a fórmula eleitoral adotada pelo país, a magnitude dos distritos, como esse país é dividido em distritos e qual é a magnitude média que esses distritos apresentam, se existe ou não sistema de cotas nesses sistemas eleitorais, e abordando tudo isso, porque, na verdade, é algo que permeia qualquer sistema eleitoral, quais são os fatores sociais e econômicos daquele contexto em particular, daquele país em particular. Nós não podemos desvincular essas variáveis eleitorais dos fatores sociais e econômicos que nós temos. Pode seguir, João. Então, para dar seguimento, nós temos que, no Brasil, fazer uma breve contextualização do que nós temos no Brasil. Desde 95, foi implementado um sistema de cotas de reserva de vagas para candidatas. Aqui no gráfico, a gente percebe que entre 2002 e 2006, nós tivemos valores muito próximos, sem muita alteração, tanto no número de candidatas quanto no número de eleitas. A partir de 2010, no caso das candidatas, nós começamos a ter um crescimento em decorrência de uma lei de 2009, a Lei 12.034 de 2009, que obrigou os partidos não só a reservarem vagas para as mulheres, mas preenchê-las também, porque antes os partidos não necessariamente preenchiam. Então, nós tivemos um crescimento no número de candidatas, culminando em 2014, em que nós chegamos mais ou menos ao percentual mínimo que a reserva obrigava os partidos a terem, que é de 30%. No entanto, esses 29,4% de candidatas não se refletiram no número de eleitas, como podemos ver. Foi só em 2018 que nós tivemos um crescimento significativo no número de eleitas também, significativo, pequeno, mas significativo em termos proporcionais, porque nós passamos de em torno de 10% para 15%, o que é um aumento de 50% na quantidade. E isso aconteceu, imaginamos, em decorrência das decisões do STF sobre
sobre recursos que foram garantidos para as campanhas femininas, assim como o tempo de TV e rádio, que também foi garantido para elas a partir dessa decisão judicial de 2018. Segue, por favor, João. Para finalizar, eu apresento esses dois gráficos apenas para ilustrar que os 15% que nós chegamos, eles ainda são muito poucos, são valores muito baixos, mesmo no contexto da América Latina. Podemos perceber que os 15% são pequenos, comparados com qualquer sistema que nós temos na América Latina. Aqui são valores médios, de acordo com os sistemas que nós temos, com as formas eleitorais que nós temos. E o segundo gráfico, de acordo com a comparação entre países que adotam cotas ou não. O Brasil, ele consegue ter um percentual de mulheres no parlamento menor ainda do que a média dos países que não têm cotas na América Latina. Para dar seguimento agora, a Ana vai assumir aqui. Oi, bom dia a todos. Eu não posso deixar de dizer que, para mim, sempre é um prazer muito grande participar de debates no CEFOR, né? E acho importante a gente pensar que assim, o CEFOR tem um lugar especial nos debates acadêmicos, né? Sobre Congresso, sistema eleitoral, tudo isso, né? Porque aqui você cruza, né, a experiência, né, das pessoas, né, dos funcionários, das pessoas que acompanham o debate, né, de deliberação legislativa, né, e por outro lado, você enriquece isso com uma perspectiva científica, acadêmica, né, que de maior rigor, né? Então, eu acho que realmente é um lugar especial no debate, né, que tem essas jornadas do CEFOR. No tema que a gente está discutindo hoje, né, a gente percebe esse cruzamento, né, da experiência do debate legislativo, porque a pergunta de pesquisa, né, ela parte do interesse de avaliar os impactos de uma discussão que vem se dando já há algum tempo no Congresso, né, que é sobre a adoção do distritão, né? A gente vai centrar aqui, né, na discussão dessa mudança, né, de fórmula eleitoral, né? O que implicaria a mudança da fórmula eleitoral, que vem sendo discutida desde há um tempo, né? Em 2015 chegou a ser votada, né? Chegou a ter 210 votos a proposta, né? Longe dos 308. Mas nesse ano de 2021 voltou o debate, né, na comissão especial que está conduzindo o debate sobre mudança eleitoral, né, de reforma política, né, no que impacta as mulheres, né, então tem a mudança do distritão, né, que está com muita força nesse debate, e a discussão da implementação de cotas de reserva de vagas para mulheres, né? Eu vou centrar aqui agora, dentro daquelas 3 questões de pesquisa que a gente colocou, eu vou apresentar os nossos resultados preliminares. João, pode ir passando. Quanto à questão da fórmula eleitoral, né? Depois o Thiago e o João vão apresentar os nossos resultados quanto ao efeito da magnitude, né? Sobre a representação de mulheres. O distritão, né, tem essa grande questão da simplicidade, né? Não vou me alongar para explicar, porque é um sistema muito simples, né? Você simplesmente toma cada estado, né? E o número de representantes que ele elege vai ser eleito pelos mais votados, né? Da circunscrição, né? Para avaliar esses resultados, tem sido muito comum, no âmbito do debate na Câmara, né, você pegar, que é um exercício que a gente faz muito, né, para avaliar novas regras, você pega eleições anteriores, né, pega os votos dados e simula, né, a distribuição desses votos segundo as novas regras, né, é um exercício que a gente faz bastante frequentemente. A gente fez aqui inicialmente, né, está apresentado aqui, né, a gente tomou os resultados de 2014, 2018, com as regras vigentes à época e comparamos, né, como que se daria, né, com
o resultado se fosse o distritão, né? Daria ali na coluna de baixo do Brasil, vocês veem que daria, por esse sistema, daria uma distribuição pequena de vagas, né? Porque 48 das 513 em 2014, 73 em 2018, né? Isso tem levado à ideia, né, de que seria pequena a mudança, né, com o distritão, né? Tem muitas pessoas que têm defendido isso, né? Mas, na nossa avaliação, a gente percebeu, estudando melhor o sistema, que isso é uma avaliação que pode muito facilmente conduzir a erros, porque está baseada na suposição de que a mudança de um sistema para outro vai ser pequena, né? Já entram os mais votados no nosso sistema hoje, né? Só que, né, isso é calibrado pela distribuição proporcional. Isso faz uma diferença enorme, né? Então, a gente sintetizou aqui dos argumentos que a gente acha importante, né, de avaliar, no caso de por que a mudança do distritão seria tão radical, né? A gente focar nas estratégias dos partidos que irão mudar radicalmente, né? Porque se hoje os partidos lançam, né, nominatas extensas de candidatos, né, no sistema do distritão não faz sentido, porque você não pode somar os votos de todos os candidatos. Então, qual que é a estratégia fundamental de um partido? Ele tem que lançar apenas aqueles candidatos que têm chance, né? Se ele lançar mais, ele pode correr o risco de dividir os seus votos, né, e acabar não elegendo nenhum, né? Então, o que é a estratégia principal? É de lançar os candidatos que têm mais chance, né? Isso leva, né, a uma mudança muito grande na estrutura da distribuição dos votos, né? Vai concentrar em poucos candidatos, né? E, por outro lado, né, a outra grande consequência que tem impacto para a questão da distribuição entre os sexos, né, é que a tendência, frente a esse quadro, né, de os partidos procurarem uma estratégia, né, de maximização de resultados, vai ser lançando os candidatos com mais chance, né, eles vão lançar, provavelmente, os atuais mandatários, né, quer dizer, os atuais mandatários, eles têm uma maior chance, eles já têm maior exposição, né, uma série de fatores reforçam eles. Então, o sistema dificulta a renovação, né? Isso é bastante estudado. Então, o que a gente tem como lógicas principais da estratégia partidária, né? Uma redução de número de candidatos, né? E uma tendência à manutenção dos atuais eleitos, né? Aí a gente foi estudar como é que é a lógica da eleição nos estados, né? Porque muitos estudos sobre o tema, distribuição, concentram no resultado final, mas as estratégias se estabelecem no Estado, né? É nos estados que se elegem os representantes, né? Então, a gente encontrou esse dado bastante interessante, né? Que como é que é a distribuição dos eleitos, né, nos estados hoje, né? A gente sabe que nós temos a maior hiperfragmentação do mundo, né? O nosso país, né, tem uma fragmentação partidária no Congresso que é de níveis absurdos, né? Isso é bastante estudado na ciência política, né? E qual que é o reflexo disso na eleição no estado, né? A gente chamou de lista partidária estadual, que não é um termo bem preciso, porque, na verdade, né, isso aqui é o resultado de 2018, né? Na verdade, a gente tinha também as listas de coligação, né? Então, alguns partidos não lançaram propriamente uma lista no Estado, eles lançaram um candidato dentro da lista da coligação, tá? Por isso que esse termo não é 100% preciso. Mas, para compreender né, a ideia,
da estratégia do partido no Estado, a gente achou que o termo ajudava. Porque o que acontece na distribuição, né, no momento da competição, da eleição, né? Os partidos vão formar sua estratégia e vão lançar, né, seus candidatos, né? 302 listas partidárias nos estados tiveram sucesso para a eleição de 2018, né? Se a gente vê ali na tabelinha. Dos 513, né, eles foram eleitos em 302 listas, né? E esse é o dado que a gente considera extremamente relevante. Vocês vejam que, nesses casos, os partidos elegeram, tá? Teve 201 casos em que o partido elegeu apenas um no Estado, né? Então, isso significa que os partidos nesses estados, né, com a adoção do distritão, eles vão estar na situação de ter assim, né? Eles elegeram um na eleição passada, o que eles vão fazer no distritão agora, né? Qual vai ser a estratégia deles, né? Dificilmente a estratégia vai ser aumentar o número de candidatos. Pode até ser que surja um candidato novo, que tenha força, um ex-prefeito que se lança, né? Não é uma regra absoluta, mas o fato é que você tem uma enorme concentração, né? João, você só volta ainda, que eu queria só ainda... Não, porque eu queria frisar muito, porque eu acho que isso é muito importante para pensar, né? As estratégias vão estar sendo tratadas, né? Traçadas em estados que elegeram, né? Os partidos elegeram poucos representantes, né? Você vê, em 201 elegeram só um, em 58 elegeram dois, né? Então, a possibilidade de renovação é pequena, né? E o que isso impacta nas mulheres, né? A gente vê aqui que as mulheres foram as mais votadas, né, em apenas 53 das 302 listas de partidos, né? Então, é um dado que mostra assim, o fato de que a tendência de haver pouca renovação, né, e de concentrar nos atuais eleitos, tende a congelar uma situação que é desfavorável para mulheres, né? Então, são esses os efeitos possíveis do distritão que a gente queria trazer para vocês, né? Lembrando que... João, só um pouquinho. Lembrando que a gente está aqui ainda, é uma pesquisa em andamento, né? Nós estamos apresentando dados preliminares que a gente espera poder enriquecer no debate com vocês, né? Eu vou encerrando por aqui, né? Passar para o Thiago adiantar sobre o próximo ponto. Eu vou falar brevemente sobre alguns achados que nós tivemos a respeito da influência da magnitude dos distritos no sistema atual e, a partir daí, tentar tirar algumas conclusões de como isso acarretaria consequências caso o distritão fosse utilizado. Podemos ver nesse primeiro gráfico, o gráfico 4, que o percentual de mulheres eleitas por magnitude, ele tem um comportamento em que, quanto menor a magnitude do distrito, ou seja, os estados que elegem têm menos vagas, por incrível que pareça, maior é a proporção de mulheres eleitas. E à medida que a gente vai aumentando a magnitude, o percentual de mulheres eleitas diminui. O gráfico ao lado demonstra muito bem isso. Aqui foi feito um ranking do percentual de mulheres eleitas de acordo com o estado, e ao lado da sigla do estado eu coloquei a magnitude do distrito. A gente percebe que os estados que estão mais bem colocados no ranking são exatamente estados que elegem poucos candidatos. Você tem um intruso ali, São Paulo, mais ou menos na 8ª, 9ª colocação, mas, em geral, distritos menores, no nosso sistema atual, estão favorecendo a eleição de mulheres. Com base nisso, nós tentamos fazer uma análise para verificar, entre os 12 primeiros colocados em cada eleição, qual era o percentual de mulheres. E nós fizemos isso
classificando de acordo com distritos de baixa, média e alta magnitude. Aqui, a classificação de baixa, média e alta magnitude é a classificação adotada pelo David Fleischer, professor da UNB. Então, por isso o corte foi feito em 12, porque ele classifica que até 12 candidatos nós temos distritos de baixa magnitude, então utilizei esse recorte para analisar todos os 3. Verificamos claramente que entre os 12 primeiros colocados, para os distritos de baixa magnitude, tem um percentual mais alto do que de média e alta, tanto em 2014 quanto em 2018. E, ao contrário, quando você olha os 12 últimos colocados, você tem um percentual mais alto de mulheres nos distritos de alta magnitude do que nos de baixa magnitude. Isso vai crescendo de acordo com o crescimento da magnitude. Ou seja, aparentemente, a gente tem algum tipo de mecanismo aqui que o número de mulheres que têm sucesso eleitoral, que são competitivas, não cresce de acordo com o crescimento da magnitude dos distritos. Ou seja, no distritão, distritos de mais alta magnitude não necessariamente vão eleger proporcionalmente mais mulheres, o que é algo que é contrário ao que geralmente nós encontramos na literatura da ciência política. Bem, só para concluir, desculpa pelo adiantado da hora, já vamos com 21 minutos, só para pensar, jogar para que nós possamos pensar juntos qual que é o impacto das políticas de cotas, tanto as que já temos, né, que são as cotas de candidaturas, qual que seria o sentido dessa cota de candidaturas num sistema majoritário que deve estimular estratégias de lançar menos candidatos, como que as mulheres vão estar inseridas nisso, né? E também quais as outras políticas que devem ser feitas para que faça-se essa transição proposta da reserva, que é temporária, de cadeiras para os 3 pleitos a partir de 2022, né? De modo a flexibilizar a cota atual e como se comportariam as outras políticas afirmativas que foram implementadas, inclusive por decisões dos tribunais superiores, nesse novo contexto que se apresenta, né? Mas é interessante que agora é a primeira reforma política em que o tema da participação das mulheres no parlamento é central no debate, né? Mas, assim, como a nossa pesquisa é pesquisa em andamento, o que nós vemos como necessário? Nós tínhamos partido de uma questão, de uma análise mais quantitativa, de simulação, e nós vimos que esse instrumento não é suficiente para poder vislumbrar quais que seriam os impactos dessas mudanças legislativas, porque, dadas outras regras, o comportamento dos atores tenderá a ser bem diferente, né? Inclusive modificando o sistema eleitoral, que tem um impacto muito grande na definição desses comportamentos, né? Tanto quanto a existência ou não de coligação ou federação, cláusula de desempenho dos partidos, cláusula de barreira, né? E aí nós vemos que é importante incorporar essa perspectiva da hiperfragmentação partidária e como ela influencia a eleição de mulheres, assim como a dinâmica do dinheiro, né? Como teve essa eleição de 2014 para 2018, em que o recurso público inundou as campanhas femininas e foi fundamental para esse aumento de 50% da participação nas câmaras, tanto dos deputados como assembleias estaduais, né? E talvez fosse interessante ver a questão da magnitude dos distritos na perspectiva dos indicadores sociais. Será que tem alguma correlação entre a magnitude dos distritos e o seu desenvolvimento social e o fato de eleger mais mulheres? Ou então, os partidos, conforme a sua ideologia, têm alguma influência nessa análise? E, claro, né, voltar à nossa base, que é da análise quantitativa e estatística, se há fórmulas matemáticas que podem ser aplicadas que ajudam a explicar esse fenômeno. Então, muito obrigado, encerrando por aqui. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Aliás, parabéns a todos vocês pelos trabalhos que foram apresentados aqui
Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa sessão de apresentação, mas nos poucos minutos que nos restam, eu tenho aqui 3 perguntas, 2 delas diretamente ao Diego, que apresentou o primeiro trabalho. Diego, se você puder responder brevemente essas 2 perguntas, eu colocaria a terceira para as considerações finais. As 2 perguntas que vieram são a respeito de possíveis recortes que poderiam ser feitos no seu trabalho sobre a geografia do voto. Então, a curiosidade é se foi feito um recorte de gênero no seu trabalho sobre a geografia do voto, ou também um recorte dividindo os parlamentares que concorriam à reeleição e os parlamentares que disputavam pela primeira vez. Esse recorte foi feito, Diego? Então, excelentes questões. Assim, a geografia do voto, ela é um mundo muito amplo, né? Então, você pode, conforme eu falei, você pode analisar desde aspectos socioeconômicos até a questão do comportamento parlamentar, né? Então, eu procurei me basear na mesma análise que o Nelson Carvalho fez em 98, justamente para fazer esse paralelo. Naquela oportunidade, ele não fez esse recorte de gênero. Mas é muito interessante, realmente. Tem até uma colega nossa do mestrado que trabalhou essa questão, que é a Raquel Silva. Aí, se puderem procurar o trabalho dela, é bem interessante. Ela faz justamente a mesma análise sobre essa ótica de gênero. Desculpa, Diego, eu ia dizer que acho que isso pode ser muito interessante até para desvendar melhor as estratégias políticas dessas candidatas à luz do trabalho que acabou de ser apresentado, de como a mudança para o distritão poderia afetar as estratégias partidárias. Então, como as mulheres, como a mudança para o distritão poderia afetar as mulheres, tendo em vista as estratégias predominantes das candidatas vencedoras. Desculpa a interrupção, é só como a gente está muito no adiantado da hora, eu queria colocar aqui uma última questão, que inclusive não é só para vocês, também é para a próxima mesa temática. A gente vai ter agora às 11 a mesa sobre conjuntura política. Essa pergunta eu acho que vai para a mesa, mas também para vocês eu queria dar a oportunidade de fazer algum comentário. A gente pôde notar pelo seu trabalho, Diego, e também pela discussão que a gente assiste a respeito do distrição, né, como existe uma série de incentivos para os atuais deputados, para os incumbentes, não só de rejeitar mudanças para um sistema distrital ou distrital misto, mas até de tentar reforçar a vantagem que eles têm. Com o distritão, como foi bem colocado, seria um sistema em que dificultaria a renovação política. Então, minha pergunta seria: que tipo de mudanças nas regras de financiamento eleitoral, na organização dos partidos ou em outras características do sistema político brasileiro poderiam quebrar ou diminuir a resistência dos atuais parlamentares à adoção de um sistema distrital misto, como foi colocado pelo Gustavo na sua apresentação? Realmente, o sistema distrital misto, teoricamente, ele é o, assim, a meu ver, né, ele é o mais indicado, porque ele alia os dois mundos, né? Ele tem esse aspecto do voto concentrado, né? E tem o outro aspecto do voto também, aliás, concentrado dominante, e também tem um voto compartilhado, né? Que privilegiaria as minorias. Ele é um sistema mais complexo, então ele é de difícil implementação. Então, o que se vê, principalmente nas propostas no parlamento, são modelos intermediários. Então, tem até o modelo que surgiu agora, que é o distritão misto, né? Você teria metade dos votos majoritários e metade proporcional. Então, eu acho que existem diversas formas, né? Mas todas elas, basicamente, o ideal seria realmente o aumento da democracia nos partidos, é um ponto muito importante, né? Então, tem vários aspectos que podem ser aperfeiçoados, mas realmente a dificuldade é porque os deputados que são eleitos no sistema atual, dentro daquela ótica da conexão eleitoral, eles tendem a permanecer no sistema que está dando certo, né? Então, até respondendo a outra questão, a gente tem deputados que foram reeleitos em todos os perfis. Então, dentro daquela estratégia dele, de ter votos concentrados ou fragmentados, ele vai permanecer nessa estratégia, já que é a estratégia vencedora, né?
Então, realmente não é uma resposta simples, né? É uma questão bem complexa mesmo. Mas alguma outra, Gustavo, Ana, Tiago, João, alguma outra mudança nas regras de financiamento ou algo que influencia a organização dos partidos? Tem algum outro tipo de ajuste que poderia criar mais incentivos para esse debate no Congresso Nacional? Teve a cláusula de barreira sendo implementada recentemente também, o fim das coligações proporcionais. Queria ouvir de vocês a opinião a respeito desse tipo de preparo de terreno que poderia levar a um aumento das chances da adoção do sistema distrital misto. Silvio, na tentativa de ser breve aqui, né, ainda ontem na mesa 2, quando nós discutimos financiamento de campanha, naquela mesa era especificamente o tema de debate, e está conectado com o nosso tema aqui, né, nos diferentes artigos, a gente discutia a possibilidade de o sistema de financiamento dos partidos ser exclusivamente de pessoas físicas, ok? Há muitos pontos relacionados à questão do financiamento através de pessoas jurídicas. Então, o sistema pode ser um sistema de financiamento a partir de pessoas físicas que sejam exclusivamente filiadas a um partido. Na medida em que o cidadão se filia a um partido, ele manifesta preferência por aquelas ideologias, por aquelas ideias, e a partir disso, você tem, então, uma possibilidade de, claramente, um grande empresário, por exemplo, né, sendo filiado a um partido, ele pode, então, financiar as campanhas que ele julga que trazem as ideias que ele manifesta. Então, me parece que esse vínculo entre filiados e financiamento, ele deveria ser melhor explorado dentro da nossa lei. Obrigado. Eu queria fazer uma consideração. Por favor, Ana. Desculpe o adiantado, mas assim, boa parte da ciência política nacional nesse momento, né, e eu me filio a essa tendência, acha que, no momento, o melhor comportamento com relação ao sistema eleitoral é prudência, né? Porque a gente mudou as regras, tirou as coligações, né? Vamos deixar esse sistema funcionar e se consolidar. Ele teve interferências, inclusive do judiciário, né? Que, por exemplo, a hiperfragmentação é decorrência direta, no nível que ela está, de decisões equivocadas do judiciário, na minha avaliação, né? Então, sobre cláusula de barreira, sobre verticalização, sobre fidelidade partidária, especialmente, né? Então, o sistema ele tende a convergir para diminuir a fragmentação, né? Então, eu acho que a gente deveria ter prudência, uma certa prudência nesse momento e deixar essas regras funcionarem, né? E a segunda coisa com relação a sistemas distritais mistos, né, é que esse é um rótulo que engloba sistemas completamente diferentes entre si, né? Então, a gente tem que ver, assim, o sistema alemão é um sistema proporcional, né? O sistema japonês não é. Então, a gente tem que ver a lógica do sistema, né? E é importante considerar uma coisa que, assim, o sistema distrital misto é um sistema que nem é praticado na Alemanha, é um sistema muito atraente do ponto de vista da funcionalidade, dos resultados, né, do ponto de vista da eficiência, né? O problema é que é o seguinte: você adota um sistema, né, não pelo funcionamento ideal dele, são as forças políticas que estão decidindo que vão votar essa adoção. O sistema misto alemão, ele surgiu no pós-guerra por uma confluência política, quando o partido, a Democracia Cristã e o Partido Socialista queriam desenhar um sistema em que eles equilibrassem as forças. Não foi por um modelo ideal, né? Foi por um equilíbrio de forças. E por que é tão difícil para o nosso Congresso adotar, e para congressos em geral passarem para modelos distritais, tá? Porque a perspectiva da estratégia política, quando você adota distritos, ela é muito modificada pelo desenho que os distritos vão ter. Por isso que é tão raro, né? Em geral, se você olha a história de modificações dos sistemas eleitorais, eles vão do distrital para o proporcional. A maior parte dos que ainda estão no first past the post, né, no sistema tipo inglês, são os países que vinham da antiga colônia inglesa, né, quer dizer, do reino inglês.
Então, porque você não pode, isso não é uma questão menor, quer dizer, as estratégias dos partidos se fazem dentro disso. Como é que, mesmo que você pense na geografia do voto, né, existem eleitos que têm 10%, né, 10% dos eleitos têm seu voto concentrado. Quem é que diz que o desenho dos distritos não vai cortar pelo meio o seu, né, o curral, o seu, enfim, o distrito, né, onde a região onde ele elege votos. Você não tem segurança, entende? Você vai adotar. Então, eu tenho acompanhado muito, eu trabalho há 30 anos com isso no Congresso. Então, o sistema tem muita simpatia, mas quando você vai chegar no desenho e pensar, por exemplo, como é que você define a equivalência de um distrito com outro, né? Todos os distritos vão ter o mesmo número de eleitores, né? Vão representar o mesmo número de eleitores. Quando você tem o desequilíbrio do voto entre São Paulo e Amapá, por exemplo, né? Você vai ter, né? Se você divide o número de eleitores de São Paulo por 70, o distrito de São Paulo vai representar um número diferente do distrito do Amapá. Como é que você faz isso? Vai mudar o número dos estados? Quando o pessoal diz, não, vai mudar o número dos estados, é um assunto delicadíssimo, se mexer no equilíbrio federativo, entendeu? Você vai pensar, né? Não, então você tem que... Então, peraí, não é bem assim. Então, eu só estou querendo chamar a atenção que não é só o modelo ideal, mas você tem que pensar em como as forças se equilibram dentro desse sistema com as principais questões políticas colocadas no cenário, né? Bom, desculpe, acho que eu falei demais, né? Não, pelo contrário, mas essa pergunta que fica em aberto, eu deixo para a próxima mesa também explorar, quando discutirem a conjuntura política. Eu queria, então, agradecer a participação de todos por essa excelente apresentação, todos os trabalhos muito ricos para esse debate, e desejar a todos um bom resto de evento e um bom dia. Até mais.